de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 24. A carta de Miss Bingley chegou, finalmente, e pôs um fim a todas as dúvidas. Logo na primeira frase, já ficava esclarecido a permanência de todos eles em Londres durante todo o inverno e concluía participando o pesar do irmão em ter partido sem que lhe fosse dado tempo para uma palavra de atenção a todos os seus amigos de Hertfordshire. Era o fim da esperança, de toda e qualquer esperança. E quando Jane conseguiu retomar a leitura da carta, nela nada mais encontrou que lhe trouxesse algum conforto, além da professada afeição da amiga. O elogio a Miss Darcy preenchia-a quase por completo. Os seus inúmeros atrativos eram de novo esmiuçados e Caroline exultava de alegria pela crescente intimidade entre elas, ousando até predizer a realização dos desejos revelados em sua primeira carta. Regozijava-se também pelo fato de o irmão se encontrar presentemente instalado em casa de Mr. Darcy e referia-se, enlevada, aos planos deste último com respeito a novas alterações no mobiliário. Elizabeth, a quem Jane prontamente comunicou tudo isso, escutou-a em silenciosa indignação. Seu coração dividia-se entre a inquietação por sua irmã e o ressentimento contra todos os outros. Quanto à informação de Caroline sobre a preferência do irmão por Miss Darcy, não lhe dava crédito. Que ele estava realmente apaixonado por Jane, ela não alimentava quaisquer dúvidas e, embora ela sempre tivesse simpatizado com ele, não podia deixar de considerar com rancor, quase com desprezo até, a docilidade de caráter e a falta de poder de decisão que agora o escravizavam à vontade insidiosa dos amigos e o levavam a sacrificar a própria felicidade ao capricho das inclinações deles. Se tratasse apenas de sua felicidade, ser-lhe-ia permitido dispor dela conforme melhor lhe aprouvesse. Mas estava também em jogo a felicidade de Jane, e Elizabeth não admitia que ele o pudesse ignorar. Era, em resumo, um assunto ao qual seria necessário dedicar longa reflexão antes de chegar a alguma conclusão. Ela não encontrava outra explicação e, contudo, quer o amor de Bingley tivesse realmente sucumbido ou sido abafado pela interferência dos amigos, quer ele tivesse consciência do afeto de Jane, ou que o ignorasse, em qualquer que fosse o caso, embora sua opinião a respeito dele variasse segundo essas hipóteses, a situação da irmã conservava-se idêntica e sua tranquilidade igualmente afetada. Passaram-se 1 ou 2 dias sem que Jane tivesse tido coragem para desabafar com Elizabeth. Mas, em uma dada altura,
em que Mrs. Bennet as deixou a sós, após uma irritação mais prolongada do que o habitual sobre Netherfield e seu dono, ela não se conteve e disse: "Oh, quisesse Deus que minha mãe tivesse mais domínio sobre si. Ela não faz ideia como me magoa ouvi-la constantemente referindo-se a isso nestes termos. Mas não quero me lamentar. Isso não demorará muito mais. Esse assunto será em breve esquecido e todos tornaremos a ser o que éramos antes." Elizabeth fitou a irmã com incrédula solicitude, mas nada disse. "Duvidas de mim?" exclamou Jane, corando ligeiramente. "Mas não tens razão para tal. Ele pode permanecer em minha memória como o homem mais simpático que conheci, mas não passará daí. Nada tenho que esperar ou que recear e nada tenho para lhe censurar. Graças a Deus, foi-me poupada essa dor. Por isso, mais um pouco, e tentarei certamente recompor-me." E com uma voz mais firme acrescentou: "Por agora, reconforta-me a ideia de que tudo não passou de um erro meu de imaginação que não causou sofrimento a ninguém, exceto a mim mesma." "Minha querida Jane", exclamou Elizabeth, "és boa demais. Tua doçura e desinteresse são verdadeiramente angélicos. Não sei o que te dizer. Sinto como se nunca tivesse apreciado bastante ou gostado de ti como realmente o mereces." Miss Jane Bennet negou qualquer mérito extraordinário e atribuiu o elogio à profunda afeição da irmã. "Não", disse Elizabeth, "isso não é justo. Partes do princípio de que todos são respeitáveis e ficas magoada quando eu falo mal de alguém. Mas, se eu decido achar-te perfeita, rebelas-te contra mim. Não receies que eu caia em exagero ou lance mão do teu privilégio de boa vontade universal, pois não há razão para isso. São poucas as pessoas de quem eu gosto realmente, e mais restrito ainda o número daquelas de quem eu faço um bom juízo. Quanto mais conheço o mundo, maior é meu descontentamento por ele, e cada dia confirma a minha crença na inconsistência de todos os caráteres humanos e na pouca confiança suscetível de ser depositada na aparência tanto do mérito quanto do bom senso. Encontrei 2 exemplos ultimamente. Um deles não mencionarei. O outro é o casamento de Charlotte. É inexplicável. Em todos os aspectos, ele é inexplicável. Minha querida Lidsey, não te deixes arrastar por tais sentimentos. Eles ainda arruinarão a tua felicidade. Tu não concedes uma margem suficiente para as diferenças de situação e temperamento. Considera a respeitabilidade de Mr. Collins e o caráter prudente e resoluto de Charlotte. Lembra-te de que ela faz parte
de uma numerosa família, que, em termos monetários, se trata de uma união desejável e para o bem de todos. Inclina-te a acreditar que ela sinta inclinação ou estima pelo nosso primo. Só para te agradar eu tentaria acreditar em tudo o que quisesses, mas ninguém mais beneficiaria com isso além de tu mesma, pois estivesse eu persuadida de que Charlotte tivesse alguma consideração por ele, apenas teria pior opinião de seu entendimento do que aquela que agora tenho de seu coração. Minha querida Jane, Mr. Collins não passa de um homem que, além de presunçoso e convencido de suas possibilidades, é estúpido e tem ideias estreitas. Tu o sabes tão bem como eu, e deves sentir tão bem como eu, que a mulher que casa com tal homem não pode ter uma maneira de pensar adequada. Não a defenderás, embora se trate de Charlotte Lucas. Não modificarás, por causa de um caso individual, o significado do princípio ou da integridade, nem tentarás persuadir-te a ti ou a mim de que egoísmo é prudência e insensibilidade diante do perigo, segurança para a felicidade. Penso apenas que a tua linguagem é demasiado forte, referindo-te a ambos, replicou Jane, e que virá o dia em que te convencerás disso, quando os vires felizes um com o outro. Mas encerremos este assunto. Tu falaste ainda noutra coisa. Mencionaste 2 exemplos. Não quero interpretar-te mal, mas suplico-te, querida Lizzie, que não me atormentes ao pensar que essa tal pessoa merece censura e ao dizer que ela caiu em seu conceito. Devemos, a todo custo, evitar precipitações e imaginarmos-nos intencionalmente feridas. Não nos é lícito esperar que um jovem tão cheio de vida se comporte invariavelmente de forma tão reservada e circunspecta. Grande parte das vezes é a nossa própria vaidade que nos ilude. Para as mulheres, a admiração de que eles creem no objeto significa mais do que aquilo que de fato se trata. E são os homens que se encarregam de as convencer. Se é propositadamente que o fazem, não tem desculpa. Mas não creio que no mundo haja tanta duplicidade como a maioria das pessoas pretende fazer acreditar. Estou longe de atribuir à duplicidade alguma faceta do comportamento de Mr. Bingley, disse Elizabeth. Mas o que é certo é que, mesmo sem se planejar fazer o mal ou tornar outros infelizes, podem-se criar situações de equívoco
e de sofrimento. Refiro-me à inconsistência, à falta de atenção para com os sentimentos dos outros e à falta de poder de resolução. E qual lhe atribuís? O último. Mas não vou continuar, pois corro o risco de te desagradar ao dizer o que penso de pessoas que tu estimas. Persistes, então, em supor que as irmãs dele o influenciam? Sim, em combinação com o amigo dele. Não acredito. Por que tentariam influenciá-lo? Apenas podem desejar a felicidade dele e, se ele sente atração por mim, nenhuma outra mulher pode lhe trazer essa felicidade. A tua primeira afirmação é falsa. Elas podem desejar-lhe várias outras coisas além da felicidade. Podem desejá-lo mais rico e mais influente. Podem desejar casá-lo com uma moça investida de toda a importância que o dinheiro, a nobreza e o orgulho conferem. Sem dúvida que elas desejam vê-lo escolher Miss Darcy, replicou Jane. Mas os sentimentos que as norteiam podem ser melhores do que aqueles que supões. Eles a conhecem há mais tempo do que a mim. Não me admira que a apreciem mais. Porém, quaisquer que sejam os seus desejos, não é provável que se oponham aos do irmão. Que irmã se atreveria a tanto, a não ser em uma situação realmente censurável? Se elas acreditassem no amor dele por mim, nunca tentariam separar-nos. E se acaso ele gostasse de mim, nunca elas conseguiriam seu intento. Tu acreditas em seu amor e por isso vês em todos eles uma atitude repreensível, mas não deixas de me magoar. Afliges-me com tal ideia. Não é, para mim, uma vergonha ter me enganado. Ou, pelo menos, pouca coisa ou nada é, comparado com aquilo que sentiria se me visse obrigada a fazer um mau juízo dele e de suas irmãs. Deixa-me encarar a questão por seu lado menos antipático, pelo lado pelo qual ela deve ser compreendida. Elizabeth não poderia opor-se a tal desejo, e desde então o nome de Mr. Bingley muito raramente foi mencionado entre elas. Mrs. Bennet continuava conjeturando e lamentando sua longa ausência, e embora não passasse um dia sem que Elizabeth lhe desse sobre ela uma explicação plausível, parecia pouco provável que ela alguma vez a considerasse com menos perplexidade. A filha tentava convencê-la daquilo em que ela própria não acreditava, que as atenções dele para com Jane tinham sido mero fruto de uma simpatia comum e passageira,
a qual acabara quando ele deixou de a ver. Mas, se bem que a probabilidade de sua explicação fosse na altura admitida, ela via-se obrigada a repetir a história diariamente. O único consolo de Mrs. Bennet era pensar que Mr. Bingley voltaria de novo no verão. Mr. Bennet encarava o assunto de modo bem diverso. Então, Lizzie, disse ele um dia, pelo que entendi, a tua irmã deu-se mal com o amor. Felicito-a. Depois do casamento, o que uma moça mais gosta é de uma pequenina frustração de vez em quando. É algo que lhe dá que pensar e confere-lhe uma espécie de distinção entre as amigas. Quando chegará a tua vez? Dificilmente suportarás que Jane te supere por muito tempo. Aproveita a ocasião. Existem, neste momento, em Meryton, oficiais em número suficiente para enganarem todas as moças da região. Por que não Wickham? Que seja ele. Ele é um rapaz verdadeiramente encantador e dar-te-ia o fora sem deixar de te estimar. Agradeço-lhe, meu pai, mas contentar-me-ia com alguém menos encantador. Não podemos todas esperar ter a sorte de Jane. Isso é verdade, disse Mr. Bennet. Mas consola pensar que o que quer que nesse campo te suceda, terá sempre a teu lado uma mãe extremosa para tirar o máximo proveito da situação. A companhia de Mr. Wickham conseguiu dissipar a melancolia que a adversidade das últimas ocorrências abatera sobre os vários membros da família de Longbourn. Viam-no com frequência, e às suas outras recomendações juntava-se agora a de uma franqueza absoluta. Tudo aquilo sobre o que Elizabeth fora informada, tanto as suas alegações contra Mr. Darcy, quanto o que por causa dele sofrera, era já do domínio público e publicamente discutido. E todos se sentiam satisfeitos por não ser, afinal, infundada a antipatia que Mr. Darcy desde o princípio lhes inspirara. Miss Bennet era a única criatura capaz de supor a existência de circunstâncias atenuantes no caso e que não o fossem do conhecimento da sociedade de Hertfordshire. Sua terna e serena candura apelava constantemente para a tolerância e instava pela possibilidade de enganos, mas por todos os outros, Mr. Darcy era apontado como o pior dos homens. Obrigada pela audiência. Se você gostou deste áudio, por favor, deixe seu like, compartilhe, deixe também seus comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que nós colocarmos um novo vídeo, você será avisado. Não deixe a leitura para depois. Um grande abraço e até a próxima!